Olá, meus irmãos, graças a Deus. Eu gostaria de estar aqui compartilhando mais uma palavra com todos, que fica aqui na primeira carta de João, capítulo de número 3, verso de número 10. Irmãos, muitas pessoas têm um conhecimento raso da palavra de Deus e por ignorância, quando eu digo ignorância, eu não estou me referindo à brutalidade, porque ignorância não é sinônimo de brutalidade. Ignorância é sinônimo de falta de conhecimento. É uma pessoa incauta, uma pessoa que não tem cultura, uma pessoa que não tem conhecimento das coisas. Então, por ignorância de muitas pessoas, alguém diz assim: todos nós somos filhos de Deus. Mas será que a Bíblia diz isso realmente? Vamos ler aqui na primeira carta de João, capítulo 3, verso 10. A Bíblia diz assim, ó: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Dois pontos. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Então a Bíblia deixa bem claro aqui que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí ele mostra como que o filho de Deus ele se comporta, como ele é, como identificar um cristão verdadeiro, como identificar um filho de Deus. Diz aqui, ó, depois dos dois pontos: qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Então, uma pessoa, para ela se tornar filha de Deus, ela tem que nascer da água e nascer do Espírito. A Bíblia diz que Jesus estava com Nicodemos, e olha o que ele disse para Nicodemos, ó. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 3, verso 5, Jesus diz assim, ó, para Nicodemos, ele responde, ó: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Uma vez que essa pessoa não pode entrar no reino de Deus, é porque ela não nasceu da água e nem do Espírito, certo? Ela não nasceu nem da água e nem do Espírito. Então Jesus está falando, quem não nascer da água, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Uma pessoa, quando ela é nascida de Deus, quando ela é de Deus, ela tem esse novo nascimento. Por quê? Porque, na verdade, Adão, lá no Jardim do Éden, quando Deus cria ele lá no Jardim do Éden, ele é filho. Mas quando ele peca, decai da posição de filho para a natureza de criatura. Sim, porque a Bíblia diz que todos estão destituídos, ou seja, afastados, separados da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então tornamos-nos criaturas. Nós nos tornamos criaturas a partir do pecado. E a Bíblia vai dizer lá em Marcos, capítulo de número 16, diz o seguinte: ide por todo mundo, Jesus dando um mandamento, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então Jesus, ele diz, ide por todo mundo, ele não diz, pregai o evangelho a todo filho, ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então eu só me torno filho de Deus quando eu creio em Jesus Cristo e assumo que ele é o enviado de Deus, quando eu reconheço Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador da minha vida, porque ele se fez pecado no meu lugar. Ele levou consigo as minhas dores, as minhas enfermidades, ele foi transpassado pelas minhas transgressões, o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Isaías fala. Então, ele fez aquilo que eu não podia fazer. Então eu me torno filho quando eu reconheço Jesus. Então, quando Deus olha para mim, Deus já não vê o Vinícius mais pecador, Deus já vê Jesus Cristo em mim. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele me justifica. Por isso que a Bíblia diz que ninguém será salvo por obras, e sim pela fé em Jesus Cristo, porque a salvação não provém de obras para que ninguém se glorie, mas sim o justo viverá pela fé. Então, a Bíblia diz, nisto são manifestos filhos de Deus e os filhos do diabo. Veja que a Bíblia deixa bem claro que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí dois pontos. Aquele que pratica a justiça e aquele que ama seu irmão
esses são de Deus. Então, como que eu faço para me identificar um verdadeiro cristão? Como que eu faço para me saber? Gente, eu não sei. Eu estou em dúvida. Eu vejo a pessoa indo para a igreja, eu vejo a pessoa de paletó, de gravata, eu vejo a pessoa falar como crente, eu vejo a pessoa fazer coisas de crente. Mas como que eu faço para me descobrir? A Bíblia está deixando claro isso aqui para nós: discernimento, diferenciação. A Bíblia está dizendo: aquele que pratica a justiça. Aquele que pratica a justiça e ama seu irmão, esse é de Deus. Pois quem não pratica a justiça e nem ama seu irmão, não é de Deus. O que é praticar a justiça? É fazer aquilo que é correto diante dos olhos de Deus. Por exemplo, se eu pego algo que não é meu, eu já deixo de praticar a justiça. Por exemplo, se eu ajo de má fé com alguém, eu já deixei de praticar a justiça de Deus. Deus não é dois pesos e duas medidas. Deus é um peso exato, medida exata. Então Deus, ele é justiça pura. O que é injusto? O injusto é, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aqui, ó. Injustiça é quando as pessoas, por causa que uma pessoa tem mais dinheiro do que a outra, aí aquela pessoa que é mais pobre, ela pode estar certa. Mas a pessoa a qual recebeu ali uma propina, ela vai para o lado daquele que tá na mentira, entendeu? E acaba prejudicando aquela pessoa que é mais pobrezinha, porque não tem dinheiro e porque não deu um dinheiro para ela. Então isso é injustiça, isso é praticar injustiça. E aquele que não ama seu irmão. Então muitas das vezes nós estamos enganados, muitas das vezes tem muitas pessoas que até mesmo têm uma admiração por Deus, por Jesus Cristo, que estão lá dentro do templo da igreja, mas às vezes não nasceram de novo. Acham que são nascidos de novo. Pensam que são nascidos de novo. Nem todo mundo que está dentro do templo, irmão, eu não estou falando isso só para ímpio, nem todo mundo que está lá dentro do templo nasceu de novo. Tem pessoas ali que odeiam seu irmão, tem pessoas ali que não praticam justiça. E já ao contrário, tem pessoas no mundo, entendeu? Que procura andar na justiça, que procura amar o seu irmão. Tem pessoas que é assim. Mas o mais importante disso tudo, também uma pessoa, o politicamente correto, ele não vai ser salvo porque ele é politicamente correto. Ele tem que reconhecer Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, praticar a justiça e amar o seu irmão. Há um versículo também em João 3 ali dizendo, primeira carta de João 3, que aquele que odeia seu irmão, ele é homicida. Olha que interessante. Você acha que somente matar uma pessoa, a pessoa se torna homicida? Não, não, não. A Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão, ele é homicida. Isso é grave. Então, perceba que a Bíblia diz, observe que ela fala que existem os filhos, ela deixa bem claro, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Jesus, certa vez, ele chamou os fariseus de filhos do diabo. Por quê? Porque praticavam mentiras, praticavam obras que pertenciam ao diabo. Aquele que pratica as obras do diabo, infelizmente, ele não é filho de Deus. Porque uma pessoa que não pratica justiça é porque ela pratica injustiça. Ela anda errado, é um imposto que sonega, é um, é um cambalacho que ela faz, entendeu? Ela vai vender algo para alguém, aquilo é um valor, ela vai e vende por outro. Ela não é uma pessoa justa. Às vezes, ela faz coisas que desagradam a Deus, que é injusto diante dos olhos de Deus. E se tem uma coisa que Deus ele não suporta, é injustiça. E a falta de amor ao próximo. O maior exemplo de amor ao próximo foi a do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele não tinha motivo de vir aqui para essa terra para dar a vida dele por nós. Porque nós já estávamos condenados. Mas ele fez o que? Não, ele teve misericórdia de nós. Então ele desceu, Deus enviou o Filho dele, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda assim o ser humano rejeita esse favor, esse dom, essa bondade, esse presente de Deus. O ser humano não quer saber de Deus. O ser humano quer saber das coisas do mundo, das obras da carne, as obras que agradam Satanás. Por isso que o mundo está cheio de demônio. Todo lado você vai, é demônio para tudo enquanto é lado. Você acaba de sair do portão da sua casa, é demônio para tudo enquanto é lado, meu irmão. Não está tendo para onde correr, minha irmã. É demônio demais. É demônio dentro do mercado, é demônio dentro do ônibus, é demônio na rua. Às vezes você tá no trânsito assim, ó, qualquer coisinha o cara te xinga, aquilo é demônio. É demônio.
entendeu? Então as pessoas, elas têm um entendimento errado. Se você for na porta de um boteco, você falar pro bêbado, de quem que você é filho? Ele vai falar, eu sou filho de Deus. Mas vê se ele está praticando as obras que agrada a Deus. Ele não está, mas ele fala que é filho de Deus. Ele está praticando algo que o diabo gosta. Mas todo mundo fala que é filho de Deus. Como todo mundo fala que vai para o céu. Todo mundo que morreu vai para o céu, ninguém vai para o inferno. E a Bíblia fala que existe inferno e céu. E todo mundo que morre vai para o céu, ninguém vai para o inferno. Dercy Gonçalves morreu, foi para o céu fazer piada para Deus. Chico Anísio foi tudo para o céu fazer piada para Deus. Estão tudo contando piada para Deus lá diante do trono de Deus. Olha para você ver como o mundo às vezes é sarcástico. É sarcástico. Isso parece sarcástico, porque na verdade parece uma brincadeira de mau gosto, sabe? Parece piada, né? Porque tá lá fazendo piada para Deus, já ouvi falar isso, já ouvi várias vezes, muitas vezes falarem isso. Como se o nosso Deus ele fosse um Deus brincalhão, fanfarrão, entendeu? Então não é assim. Aquele que não crer no Filho unigênito de Deus, ele já está condenado. A Bíblia é clara, João 3. Aquele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se não crer no Filho de Deus, vai perecer. A Bíblia é quem diz, não sou eu não. A gente tem que aproveitar enquanto a gente está vivo. Talvez hoje você está vendo esse vídeo, amanhã você esteja num caixão. Talvez eu esteja num caixão. Talvez daqui a pouco, daqui meia hora, daqui uma hora, a gente não sabe o dia nem a hora. Todo mundo acha que vai viver muitos anos, 80 anos, 100 anos, e mesmo assim passa muito rápido. Passa muito rápido. E pode não dar tempo, pode não dar tempo. Pela misericórdia de Deus, Deus ainda vai tendo misericórdia, vai tendo misericórdia, vai tendo misericórdia, mas chega uma hora, como lá em Lucas 12, Deus ele fala: louco, essa noite te pedirão a tua alma. Para quem será? Aí Deus ele vai e fala assim, é todo aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O ser humano está preocupado com tanta coisa aqui nessa terra e esquece do principal que é o reino de Deus, a vida eterna. O ser humano está preocupado com coisas fúteis, coisas passageiras, coisas perecíveis, com o ouro, com a prata, com coisas terrenas, material, coisas materiais, coisas que vão perecer. Nada dessa vida nós levamos, amados. Nós levamos nada. A Bíblia diz que a nossa vida aqui na terra ela é tão passageira como a neblina que se dissipa, que logo vem o sol e ela desaparece. A Bíblia diz que toda a carne é erva e toda a sua glória é semelhante à flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Olha para você ver. Então, toda carne é erva. O que acontece com a erva quando ela seca? A flor, ela cai. A Bíblia diz: toda a carne é erva, todo o povo é erva. E toda a sua glória é semelhante à flor da erva, ou seja, a glória do ser humano são as suas vaidades, fama, status. Com o tempo, tudo isso passa, é como a flor da erva. A erva seca, o ser humano fica de idade, fica velho, a vida passa, a glória, o glamour. É como a glória do ser humano é semelhante à flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores. Ou seja, a glória do ser humano acaba, as vaidades, o status, o glamour, a fama. Ninguém mais nem se lembra dessas pessoas. Famosos que já morreram, ninguém nem lembra mais. Por quê? Porque a palavra de Deus não mente. Todo ser humano, o povo é erva, e toda sua glória é semelhantemente à flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores. A glória vai embora, o glamour vai embora, o status vai embora. O dinheiro fica aí. O dinheiro fica. Todos nós vamos ter que prestar contas um dia diante de Deus. A Bíblia diz que ao homem está dado morrer uma só vez. Não morre duas vezes, não existe reencarnação, não existe isso não. A Bíblia diz lá em Timóteo, todos os homens está dado morrer uma só vez. Depois disso segue-se o juízo. Depois disso é prestação de contas com Deus. Então, meus irmãos, eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus. Nem todos são filhos de Deus. Dá tempo ainda, se você ainda não se tornou um filho de Deus, não nasceu da água, não se batizou, não nasceu do Espírito,
Aceite o Senhor Jesus Cristo enquanto é tempo, como seu único Senhor da sua vida. Saia da farra, saia da bagunça. Isso está acabando com a sua vida. Você está quase entrando num estado de depressão, de opressão maligna. Você tem vivido opressão, você está saindo da opressão para entrar na depressão. Às vezes você tem tudo, você tem carro, você tem casa, você tem do bom e do melhor, mas você não entende por que essas coisas estão acontecendo com você. Porque todo ser humano tem necessidade de Deus. Lá no íntimo, lá no interior, todo ser humano tem necessidade de Deus. Então ele vicia a alma dele, como ele não quer Deus, então ele vicia a alma dele em coisas que não prestam. Cachaça, forró, futebol, tudo que não presta, televisão, novela, é, entretenimento. Entretenimento, tudo aquilo que agrada a carne. Ele acostuma a alma dele nessas coisas. Em vez dele buscar em Deus, não, ele vai buscando nessas coisas. Então a alma dele vicia a carne. Então tem que nascer de novo para se tornar filho de Deus. Porque por enquanto é criatura. E se faz obras do diabo, a Bíblia deixa muito claro que não é filho de Deus. Não é de Deus. Se não ama seu irmão, se não pratica justiça, não é filho de Deus. Sei que essa palavra é uma palavra dura, mas é a palavra de Deus, não é a palavra do Vinícius, não é a palavra da Maria, do João, do Fernando, do Mateus, não é a palavra de Deus. Amém? Essa palavra de Deus. Não estou aqui para agradar, estou aqui para alertar como a atalaia de Deus. Estou aqui para pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, porque Deus me incumbiu disso, porque senão não estaria aqui 6 horas da manhã fazendo esse vídeo. Acabei de chegar do serviço agora, não estaria aqui fazendo esse vídeo. Amém? Louvado seja Deus. Espero que esse vídeo tenha te alcançado, falado com você, em nome de Jesus.